Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para falar para vocês um pouco sobre a minha nova fase do caminho que eu estou seguindo agora, que eu estudei, me formei em terapia cristã, com abordagem cristã, entendeu? Que quer dizer muitas coisas são também coisas tiradas da Bíblia, porque são passagens de discípulos, né, que passaram na Bíblia e que tiveram problemas também emocionais. E muitas vezes as pessoas não aceitam, às vezes porque estão na igreja e estão passando por algum problema, que às vezes precisa conversar com alguém para tentar ajudar essa pessoa, e a pessoa acha tudo que é o lado do mal e acha que quem está dentro da igreja nunca vai ter nenhum problema emocional, entendeu? Então as pessoas se focam em se fechar. Eu sei que Deus, Ele é o Senhor de tudo, Ele resolve qualquer problema, mas a gente também precisa, como Ele nos deixou o livre-arbítrio, para a gente também poder procurar ajuda. É a mesma coisa, Deus cura, mas muitas vezes a gente tem que passar, Ele nos mostra o caminho de médicos bons para que a gente possa ter um tratamento. E muitas vezes quer dizer que esse tratamento com o médico, se não fosse Deus, não haveria resolução do problema. Juntando o médico e com a fé em Deus, esse problema de enfermidade ou emocional pode ser resolvido completo, entendeu? De uma forma com sabedoria. Então, o que é terapia cristã? É uma formação de terapeutas que desejam atuar no ministério agregado à técnica de terapêutica no objetivo de ajudar pessoas na superação de transtornos emocionais. É uma especialização em ferramentas complementares terapêuticas. As ferramentas complementares terapeutas são um conjunto de abordagens técnicas aplicáveis em diversos contextos e atividades que podem ser utilizadas em psicoterapia, entrevista de ajuda, terapias integrativas, trabalho pedagógico e lúdico e educação emocional, educação infantil na educação de jovens e adultos e em processos de reabilitação e inserção sociocultural. E tem a formação terapeuta especialista em mulheres também, que eu me especializo aí também em mulheres. Porque a parte das mulheres é que muitas vezes precisamos falar sobre a saúde mental feminina. As mulheres experimentam o estresse, a ansiedade e a depressão de formas singulares. Há ainda estudos que indicam uma maior suscetibilidade a condições mentais debilitantes entre a população feminina. Esse fato se deve a múltiplos fatores que serão explanados. Algumas coisas eu vou passar para vocês aqui do que acontece. Muitas vezes, não só mulheres, homens, jovens passam por a síndrome do trauma religioso, que é vivida de diferentes maneiras e depende de uma variedade de fatores. Alguns sintomas a chave são confusão mental, dificuldade em tomar decisões e pensar em si mesmo, falta de sentido ou direção na vida, baixa autoestima, ansiedade, estar no mundo, ataques de pânico, medo da condenação. Isso porque, o que é a condenação? É que muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja e às vezes precisa conversar com alguém, buscar uma terapia
psicoterapia, mas tem medo do que as pessoas em volta dela na igreja vai falar. Você entendeu? Ela deve pensar no interior dela, do que ela vai resolver para ser membro da igreja, ou mesmo uma pessoa que tem cargo na igreja, entendeu? Ela tem que pensar que ela vai estar mais apta a fluir dessa forma, ela procurando uma ajuda, entendeu? Tanto emocional como espiritual. Juntar as duas numa coisa só, entendeu? Pessoas têm, eu falo assim, ó, eu tenho meio evangélico resistente a tudo que não aceita falar do espiritual, sabe? Do espiritualidade, nem do emocional. Tem pessoas que têm essa dificuldade, entendeu? Às vezes está dentro da igreja e não entende nem direito, pode estar às vezes muitos anos dentro da igreja e não entende o porquê está se passando aquilo com ela. Ela está lá dentro orando a Deus, pedindo para Deus e não melhora. Tem algumas coisas de traumas passados que precisam ser resolvidos, colocados à frente e serem resolvidos. Então a pessoa não se dá chance, fica resistente em falar da depressão, resistente em falar da ansiedade. Dentro da igreja, ela não se abre, ela não quer, porque eu estou na igreja, eu não tenho que ter isso, não, a gente não tem que ter mesmo, mas a gente tem que se autoanalisar, que precisamos cuidar desses comportamentos, tanto na igreja, como uma parte do especialista em ajudar a resolver esses problemas que está acontecendo, essa divergência dentro dessa pessoa mesmo. Eu mesmo posso falar, eu estou aqui, procurei ajuda para mim poder estudar, para me ajudar a mim mesmo, a minha casa e as pessoas, porque eu já passei por muita fase disso, de porquê, não porquê, o porquê sou assim, porque eu estou passando assim, eu não tenho que estar assim, e é uma luta constante, dia a dia a gente tem que lutar contra isso, contra o nosso não é nem contra o consciente, é contra o nosso subconsciente, porque são mensagens que são recebidas no consciente, o consciente manda para o subconsciente, onde ele armazena lá, ele deixa guardado. Aí a pessoa melhora um pouco e tá lá guardado. Qualquer coisinha que acontece, qualquer gatilho, o subconsciente onde tá guardado manda pro consciente de novo, porque ele acha que tá vivendo aquilo. Ele acha que tá vivendo aquilo tudo novamente. Aí ele faz a pessoa descandear. A pessoa começa a sentir sintomas novamente, a pessoa começa a ficar triste, mesmo estando da igreja, falar, eu tô aqui, mas eu tô pedindo para Deus, muitas vezes o espiritual dela tá bem, só que o emocional dela não está. Então ela tem que resolver o emocional dela para que o espiritual dela fique bem, o que emocional se junte ao espiritual e ela possa caminhar na paz do Senhor, entendendo que toda vez que for acontecer isso, o que ela tem que fazer para sair dessa situação. Então muitas vezes as pessoas, as pessoas se espiritualizam em tudo. A questão é que quando eu falo que faço terapia, as pessoas que não são cristãs, eu falo com todo mundo, entendeu? Mas o foco meu também é voltado para aquelas pessoas, aquele público-alvo que são os da igreja também, que passa por essa situação e muitas vezes não aceitam e tem vergonha de falar o que está passando, entendeu? Não quer nem conversar com a gente. Às vezes, gente, eu já tive chance de chegar na minha igreja, ver pessoas com problema, e ver lá a pessoa às vezes está chorando, tá lá dentro da igreja chorando, tá com problema, e eu chego devagarzinho e vou lá e não chego logo de cara falando, você quer eu? Não, eu falo, tá tudo bem, né, tal, começo a conversar e a pessoa já começa a falar pra mim, tá passando isso, eu falo assim, mas se você precisar de ajuda, pega meu zap aí, manda comigo, vamos conversar um pouco. A pessoa não aceita
Você entendeu? Ela não aceita porque ela acha que, tipo assim, é mesmo de falar que eu sou mais do que ela, que eu acho que ela tá com mal dentro dela. Não, não é isso. É que muitas vezes, porque eu já passei por isso, a gente quer alguém para conversar, que a gente quer alguém para desabafar e eu quero tentar ajudar. Então aconteceu com isso comigo e eu sei que esse público-alvo meu, as pessoas às vezes não entendem que pode-se procurar uma ajuda fora da igreja, também com terapia, entendeu? Porque todo mundo tem os seus valores, entendeu? Eu tenho os meus princípios, eu vou exercer uma função, uma profissão, eu vou exercer essa minha profissão com os meus princípios e os meus valores, que são cristãos. Não, isso não indica de que eu não fale com pessoas de outras religiões, não fale com pessoas de outras denominações, entendeu? Porque a gente tem que respeitar todos, entendeu? Só que muitas vezes, às vezes as outras pessoas são mais fáceis de entender, de procurar ajuda, do que às vezes muitas pessoas que fazem parte de cristão, da igreja dos meus princípios, entendeu? Quando eu falo de terapia cristã, nós estamos falando de pessoas que fazem parte da prática religiosa. E eu tenho um público-alvo para alcançar, mesmo tendo muitas igrejas resistentes a essa profissão, entendeu? Tem muitas, né? Que às vezes tem pessoas que falam, não, você tá assim, você procura ajuda. Só que por isso que as pessoas precisam serem auto-independentes dentro dela, entendeu? Ela tem que ser auto-independente, ela não tem que ir lá, a gente tem líderes, a gente tem que comunicar, mas não, eu não vou falar nada para ele, não, se acaso, não sei, o tipo tem pessoas que é muito chegada a fazer coisas dentro da igreja, então, né? E muitas pessoas, às vezes, vão chegar e vai falar, vontade de procurar ajuda e tal. Muitos vão falar, não, você tem que se libertar, você tem que falar aquilo, você entendeu? Então, tem que usar o útil com o agradável, tem que fazer os dois, entendeu? Tem que fazer as duas coisas. Porque existe uma casa da libertação, algo dentro da gente que a gente não libera, nem orando dentro da igreja. Estou falando por experiência própria. Você não libera, aquilo fica dentro de você, lá no fundinho. Você às vezes fala assim, não, eu já perdoei, eu já liberei perdão, eu não tenho mágoa, eu não tenho rancor, eu tô livre, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, mas algo lá no fundinho ainda te deixa você triste, você entendeu? E você, às vezes, se você fazer uma terapia, você vai ver que a conversa vai ajudar você a chegar àquele íntimo dos íntimos seu, para você falar, não, é nisso que eu tenho que trabalhar, é isso que eu vou me libertar de dentro de mim. Também é uma libertação. E a hora que você se livrar disso, vai ver que o seu espiritual vai ficar muito melhor do que está. Então, eu tenho um meio cristão de tratar as questões emocionais com base bíblica. Esse é o meu público-alvo, correspondendo e compreendendo e entendendo que aquilo ali está atrelado a um texto bíblico. Então, a porta de entrada para essa temática será a mais prática, mais fácil, porque estarei usando a linguagem que ele entende, a linguagem para que ele aceita, que é a constitucionalização. Aqui quer dizer, gente, que vai ficar, como eu posso trabalhar com essa pessoa, que às vezes eu vou trabalhar com todos o público, mas o público que eu vou trabalhar, eu vou estar sempre falando numa abordagem, tem gente que não vai gostar, entendeu? Tem gente que não vai falar, mas pode ser para todo mundo, que eu estou falando para todo mundo aceitar, mas o público, por ser abordagem cristã,
quando eu falar aqui, as pessoas vão estar entendendo que eu estou reagindo de forma que tem passagens bíblicas, entendeu? Dentro do contexto. A importância de termos a linguagem bíblica é a contextualização bíblica dentro daquilo que seja terapia cristã. O assunto emocional, o assunto ansiedade, assunto de depressão, assunto de trauma, eles não estão respaldando biblicamente. Dentro da proposta temos uma análise bíblica, dentro da perspectiva que é ser humano e seus atributos. Nós analisaremos também a psicomática à luz da Bíblia. Veremos os ensinos, exemplos bíblicos, ou seja, casos de pessoas e personagem bíblico. É isso que eu quero dizer. Muitas vezes eu posso estar contando alguma história de passagem bíblica que a gente pode usar, entendeu? Para explicar que lá também na passagem bíblica teve várias pessoas que teve problemas emocionais. Como, por exemplo, pessoas que enfrentaram algum tipo de dificuldade emocional. Alguém que pode ser usado como exemplo. Os princípios que foram ensinados, por exemplo, sobre a ansiedade, a Bíblia cita a ansiedade como tratar. Tem exemplo bíblico de pessoas que nós podemos, exemplo bíblico de pessoas que nós podemos diagnosticar. Podemos traçar um perfil de que essa pessoa tem enfrentado a ansiedade, que essa pessoa tenha sofrido uma depressão. O que é depressão? Quais os sintomas da depressão? Será que encontramos personagem bíblico que não revela em alguma fase de sua vida uma depressão? Mediante algum acontecimento traumático que vai apresentar sintomas de depressão? Equilíbrio emocional, desequilíbrio emocional. O que é desequilíbrio? O que é a minha vida emocional? Pode causar na minha vida espiritual. Aqui foi aquilo que eu falei lá atrás. Muitas vezes tem coisas na nossa vida emocional que não nos deixam nos dar no espiritual bem, em paz. Entendeu? Será que tem interferência entre a vida espiritual e a vida emocional? Entre meu equilíbrio emocional pode interferir na minha vida espiritual? Essa é a pergunta. As doenças psicomáticas estão ligadas às emoções, sentimentos e um modo de pensar. Quando falamos em pensar, tudo está inicializado na mente. Tenho que entender que eu vou produzir pensamentos. Esses meus pensamentos podem se tornar em palavras. E o que eu estou pensando, eu posso expressar em palavras. Essas minhas palavras, elas podem ser palavras faladas, que denotam alegria, que denotam tristeza, que denotam frustração, que denotam decepção. E pode também palavras não vão detonar confiança, esperança, certeza, mas isso está atrelado àquilo que eu estou pensando. Observe que quando a Bíblia fala vai nos orientar, tipo em Filipenses 4, 6, 9, vai ficar estabelecido característica de bons pensamentos, no que devo pensar e no que eu não deveria pensar. Se eu não puder controlar os pensamentos, a Bíblia não estaria me orientando a avaliar no que eu estou pensando, para que eu alimente o pensamento. Se a Bíblia está dizendo para eu avaliar, então eu preciso avaliar o que eu estou pensando. Esse universo do pensamento, ele vai fazer com que eu tenha atitude. Esse meu pensamento vai determinar em como agir. Então tem pessoas na igreja, mas porém são aquelas pessoas que vivem tristes, amarguradas, sempre frustradas, sempre desanimadas. Algumas causas nessas pessoas estão erradas. Elas oram, elas jejuam, lê a Bíblia, participam dos cultos. Você irá olhar para essa pessoa e ver nessa música de um servo de Deus, temente a Deus, porém tem uma vida sempre acrubunhada. É o que eu acabei de falar lá atrás. Pessoas que vão na igreja, resolvem tudo, mas no fundo elas estão com o emocional delas abalado, entendeu?
essa vida de cabisbaixa, ela pode não estar atrelada à vida espiritual. Tá vendo? Ela pode estar atrelada à vida emocional. Então, muitas vezes as pessoas pensam que porque a vida emocional tá tribulada, é meu espiritual, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, é porque eu não tô orando, porque eu não tô fazendo. Não é. Ela precisa resolver o emocional, algo dentro dela que não tá legal. Essa pessoa sofreu uma perda, está de luto, essa pessoa sofreu uma traição, enfim, algum evento traumático paralisou aquela pessoa, bloqueou aquela pessoa perdeu a autoestima, aquela pessoa perdeu a alegria. Crente em Jesus, ela vai à igreja, ora e quer que Deus tire dela a angústia, aquele sofrimento. Existem coisas que é para eu fazer. O que quer dizer aqui? São coisas que você precisa resolver. Eu fazer, o que eu fazer é o livre-arbítrio que Deus nos dá, que a gente pode resolver. Tem alguns problemas que Deus não precisa, que Deus nos vê. Olha que bonito, Ele nos vê a capacidade de resolver isso, entendeu? Ele vê no que nós temos a capacidade de fazer isso, de resolver o nosso emocional. Não que o sobrenatural de Deus não pode acontecer, entendeu? Deus cura, faz desaparecer todo o mal, todas as angústias, até uma gripe. Deus cura de várias doenças. Os dois com facilidade tem coisas que é para eu fazer. Mas vamos com esse equilíbrio emocional, para que isso que preciso fazer seja feito. Exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele fez o quê? Ele mandou tirar a pedra. Se ele quisesse, ele poderia estalar os dedos e a pedra sumir, não podia? Mas ele falou, tirem a pedra. Quer dizer, ele usou o ser humano ali para tirar a pedra, para ver que o ser humano tinha força ali maior para tirar a pedra, porque aquilo ali podia ser um estado de Deus e Jesus tira a pedra, mas ele falou, tira a pedra. Ressuscitar Lázaro, Jesus iria fazer, mas se ele quisesse, ele poderia fazer a pedra sumir, concorda? Mas ele mandou tirar. Tirem. Eu vou fazer a minha parte. Vocês fazem a de vocês. Estou estabelecendo uma parte que é para vocês fazerem. Quando você entende que tem coisas que é para você fazer, pessoas falam, se der tudo certo, foi Deus. Deu tudo errado, foi o inimigo. É fácil muitas vezes falar que foi inimigo, né? Porque você também teve, você fez, foi você que fez. Você teve agilidade de fazer aquilo ali. Você podia ter evitado aquilo ali, entendeu? Para vocês entenderem. Então é mais fácil falar, se der certo foi Deus, se der errado foi o inimigo. Será que eu não tenho participação nisso? Então quer dizer que eu nunca tenho culpa? Nunca tenho mérito no que deu errado? Ou pelo que deu certo? Eu sou neutra? Não é bem assim. Outro exemplo é a língua. Quando se tem alguém que está orando, a oração da pessoa é Deus segura minha língua. Deus dá um jeito na minha língua. Não vocês controlarem a vossa língua. Entendeu? Muitas vezes a gente pede para Deus, né? Tipo, Deus, não deixa eu falar. Deus, falarmos a nossa língua. E disse, a língua é um pequeno órgão que pode causar muito prejuízo. E avisei a vocês, para vocês controlarem a língua. A pessoa fala que não deve. E se arrepende, pede perdão. Outros que falam abobrinhas. Se eu falei, foi porque Deus queria que eu falasse. Deus queria que eu falasse? Nem sempre. Deus até sabia que nós ia falar,
Mas será que ele queria que nós falássemos? Foi você quem fez a pergunta de como controlar a língua. Tem coisas que são estabelecidas para eu fazer. O pensamento, ele precisa estar bem alimentado, precisa estar bem construído, precisa estar bem direcionado. Pensamento, pessoa que não consegue entender o que o pensamento deles seja negativo ou positivo, sejam atentos. Aquelas pessoas que é sempre pessimista, aquela pessoa que é sempre para baixo, percebe essa pessoa está sempre triste. Percebeu que essa pessoa está contando algo que já passou, ou algo que ele pensou em fazer, mas o pensamento direcionado ao fracasso não deixa ele tentar novamente, porque ele está prevendo o fracasso. A mulher do fluxo de sangue, estando dentro do contexto da terapia cristã, vista dentro do manejo bíblico, estou falando sobre o equilíbrio e aquilo que seja construção do pensamento. Como esse pensamento está alimentado, como é a disposição dessa pessoa em pensar no que ele vive pensando, como é o pensamento dele. Isso irá determinar em como ele vai pensar e agir. A mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que tinha com os médicos. Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, certamente serei curada. Dentro da cultura judaica, se aquela mulher saísse falando com o problema de saúde que ela tinha, existia duas classes de pessoas, o leproso e a mulher, que no seu período, a Bíblia chama de período de impureza. Quando a mulher estava acometida de fluxo de sangue que não cessava, ela era afastada. Essas duas classes de pessoas, o leproso e do fluxo, era afastada. As pessoas fossem vistas transitando entre as outras pessoas, poderiam ser apedrejadas. Estamos falando como construímos nossos pensamentos, estamos falando sobre membros de pessoas que eles precisam crer, que ele precisa orar, precisa ser obediente aos seus princípios, aos ensinamentos, mas ele também precisa entender que esse equilíbrio emocional dele, que ele precisa, que essa construção de pensamento dele precisa estar bem direcionados. Se não fazer a parte dele, vai ficar sem ser feita. A mulher do fluxo de sangue estava falando com ela mesma. Ela disse assim: se eu apenas tocar, certamente ficarei curada. Ou seja, eu vou tentar tocar nele, vou tentar chegar nele. Ela não estava se arrastando e nem deixando vazar seu próprio sangue. Ela tocou nele como qualquer um estava tocando. Ela mesma declarou: Senhor, foi eu quem te tocou. Porém, o seu pensamento, sua convicção, a fé era outra. A construção desse pensamento positivo, ou se tem pensamento negativo, a pessoa que crê em Jesus e aproximar dele precisa estar com o pensamento preenchido dessa convicção, entender a importância do valor desse tipo de pensamento. Várias pessoas estavam tocando Jesus, mas a forma que ela tocou, a convicção de que ela tocou, o esforço foi para ela fazer aquilo. E esse conversar consigo mesmo é muito importante. Lembra que Davi sempre fazia isso. Tríplice da natureza do homem. As minhas mensagens que eu vou deixar sempre aqui para vocês, que estando na igreja ou não tanto na igreja, a gente precisa cuidar do nosso emocional, dos nossos pensamentos, dos pensamentos negativos, dos pensamentos positivos, que através deles é onde a gente vai chegar tanto para um lado bom como para um lado ruim e conseguir estabilizar tanto a vida emocional quanto a vida espiritual, certo? Então, eu quero que vocês analisem um pouco esse contexto que eu deixei aí escrevendo para vocês, porque eu vou estar aqui
sempre mandando mensagem para vocês, e vou deixar nos comentários, que vocês deixem no comentário para mim perguntas de que vocês querem falar, saber, ou se vocês estão passando por alguma coisa, pergunta para mim poder responder para vocês sobre o tema que você quer que eu fale. É tipo assim, eu queria agir com vocês como uma terapia online. Sim, é como se eu fosse uma terapeuta de vocês. Mas vocês falem, ó, eu passei por tal situação assim, assim. E eu agi assim, assim. Então, vocês vão deixando aí no comentário sobre o que vocês acham, sobre a opinião de vocês. Aqui nós não vamos, eu não estou aqui, eu estou mais para ouvir do que para falar. Vou mais deixar vocês me perguntarem e eu vou fazer o texto e publico para vocês, entendeu? Eu gostaria que vocês deixassem, se inscrevessem no canal, é uma forma de uma consulta para mim. Vocês se inscreverem no canal e deixar um joinha aí, entendeu? Para o YouTube entender, porque eu falta ainda para chegar a 1000 inscritos ainda, então eu vou começar a deixar aqui no YouTube, que é onde eu tenho mais tempo para falar para vocês, porque sempre o texto sempre leva algumas horas para poder falar. Então hoje ficou para vocês aqui indicando o que é terapia cristã e alguns exemplos onde que não é só porque muitas vezes a gente se sente que a gente nossa, a gente pode resolver todos os problemas sozinhos, como muitas vezes eu mesmo fiz. Então a gente precisa de ajuda, entender o contexto, entender o porquê do pensamento, por que está acontecendo aquilo, por que eu cheguei a essa parte, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, para que a gente possa chegar no espiritual, e quando a gente resolver o emocional, o espiritual está ali, ele não vai sair do teu lado. É a fé, a esperança, a determinação de resolver, que nem tudo é Deus que faz, ele nos dá livre-arbítrio para a gente poder também procurar ajuda. Ajuda de todo sentido a gente tem que procurar. A gente não procura manicure para fazer nossa unha, entendeu? Às vezes a gente mesmo tenta fazer a unha e não fica mais ou menos. Talvez uma manicure vai fazer e fica perfeito, né? Então a gente precisou da ajuda da manicure, do cabeleireiro, da quem faz isso, parte estética, entendeu? De quem faz uma faxina bem feita. Então, mais ou menos isso, a gente procura um profissional, não é? Então, quer dizer, você vai fazer, e às vezes você vai também para aprender. Você vai lá, quer ser uma manicure, você vai lá fazer um curso para você fazer a manicure, você vai fazer o curso para isso, para você se especializar, para você também poder fazer em si mesmo. Assim que o emocional, você resolve o emocional para quê? Para que sua espiritualidade esteja sempre bem, ajuda uma a outra, tá bom, gente? É só isso por hoje, e agradeço por quem está assistindo. E se gostou, deixa um joinha aí pra mim, se inscreve no canal, gente, por favor, tá? Pra me ajudar, me incentivar aí, pra poder ajudar vocês, porque minha intenção é futuramente ter até um zap, onde eu possa deixar aí pra vocês, pra vocês entrar em contato e a gente conversar. Tá bom? Um abraço.